Quando você se escolhe primeiro, algo profundo começa a mudar dentro de você. Um movimento silencioso, porém poderoso, que transforma seu mundo de dentro para fora. Carl Jung, com sua visão profunda da alma humana, nos ensina que essa escolha é um despertar essencial, uma afirmação do seu valor e da sua presença no universo. Muitos vivem vidas inteiras buscando a aprovação dos outros, entregando seu poder e suas decisões para fora, esquecendo que o verdadeiro centro de força está dentro de si mesmo. Jung dizia que olhar para fora é sonhar, mas olhar para dentro é despertar. E é exatamente esse despertar que acontece quando você decide se colocar em primeiro lugar. Escolher a si mesmo não é egoísmo, é reconhecer que você é a raiz da sua existência, o solo fértil onde tudo pode florescer. É um compromisso silencioso de cuidar do seu mundo interior, de honrar suas emoções, seus desejos e suas necessidades mais verdadeiras. Quando você faz isso, a vida responde de uma forma que parece mágica, mas que Jung explica como uma profunda sincronicidade entre seu inconsciente e o universo. Imagine que sua alma é como um jardim secreto, onde cada pensamento, cada sentimento e cada decisão são sementes. Quando você se escolhe primeiro, começa a plantar as sementes mais nutritivas, aquelas que trazem flores de autenticidade, alegria e propósito. Jung nos mostra que nosso inconsciente responde às imagens simbólicas que cultivamos. Portanto, ao cuidar desse jardim interno, você está enviando uma mensagem clara ao universo. Eu mereço o melhor. Eu sou suficiente. Esse gesto de se escolher é também um convite para que você se torne seu próprio guardião. Alguém que protege seus limites, que diz não quando algo não ressoa com seu ser mais profundo, que sabe quando é hora de avançar e quando é preciso repousar. Jung alertava sobre os perigos de viver na sombra dos desejos e opiniões dos outros. A escolha por si mesmo é um passo para iluminar essa sombra e trazer luz para o seu caminho. Ao se colocar em primeiro lugar, você ativa uma transformação que vai além do simples ato de priorizar. Você começa a dançar uma sinfonia interna, alinhando seu consciente e inconsciente, permitindo que os símbolos e sonhos que Jung tanto valorizava guiem suas ações e decisões no mundo real. Essa harmonia cria um campo magnético que atrai pessoas, oportunidades e experiências que ressoam com sua essência verdadeira. Mas quais são as 5 mudanças profundas que ocorrem quando você se escolhe primeiro? Antes de entrar nelas, convido você a refletir por um instante. Você está pronto para despertar essa força dentro de si? Para assumir o protagonismo da sua própria história? Quando você se escolhe primeiro, você se permite sentir, se permite ser. E o universo, como um espelho sensível, começa a refletir essa escolha de volta para você de formas surpreendentes. A primeira grande mudança que ocorre quando você se escolhe primeiro é o despertar da sua autoconfiança verdadeira. Jung ensinava que a autoconfiança não é algo que vem de fora, nem uma máscara que se veste para impressionar os outros. Ela nasce do reconhecimento do seu próprio valor, das suas experiências, das suas luzes e sombras integradas. Quando você escolhe a si mesmo, você começa a ouvir essa voz interna, aquela que sempre esteve ali, mas que talvez você tenha silenciado para agradar, para não causar conflitos, para se encaixar. Essa voz é o seu self, o núcleo mais autêntico do seu ser, que Jung via como o centro regulador da psique. Essa autoconfiança profunda muda a maneira como você se relaciona com o mundo. Em vez de buscar validação, você se torna uma fonte de validação para si mesmo. Você não depende mais das opiniões alheias para saber quem você é, porque sabe que o que importa está na sua essência. E essa transformação ressoa em todas as áreas da sua vida. No trabalho, nas relações, nas decisões cotidianas. Porque quando você está alinhado consigo mesmo, age com segurança, mesmo diante do desconhecido. É como se uma luz interna começasse a iluminar o seu caminho, guiando seus passos com clareza e firmeza. Jung dizia que o inconsciente
é um oceano de possibilidades, e ao se escolher primeiro, você se conecta com essa vastidão interna, descobrindo recursos que antes pareciam ocultos. Isso gera coragem, porque saber quem você é verdadeiramente liberta do medo de rejeição ou fracasso. Agora imagine o impacto disso na sua vida diária. Cada escolha que você faz, cada ação, vem de um lugar de poder e autenticidade. Não há mais aquela dúvida constante, aquela voz interna que questiona se você é suficiente. Você está inteiro, integrado, e essa plenitude é sentida pelo universo, que começa a conspirar a seu favor, trazendo oportunidades que refletem essa nova postura. Mas essa autoconfiança verdadeira exige cuidado e paciência. Jung alertava que o ego pode tentar usurpar esse lugar, criando falsas certezas baseadas em orgulho ou arrogância. Por isso, a jornada de se escolher primeiro é também uma jornada de humildade, onde você aprende a reconhecer seus limites e acolher suas imperfeições. É nesse equilíbrio delicado entre confiança e humildade que a verdadeira força nasce, aquela que transforma seu mundo interno e externo de maneira suave e duradoura. E essa é só a primeira das 5 mudanças que você vai vivenciar ao se colocar em primeiro lugar. A segunda mudança que acontece é o fortalecimento da sua autonomia emocional. Jung nos mostrou que muitas vezes somos reféns das emoções que nos chegam de fora, das expectativas dos outros, dos padrões que a sociedade impõe. Quando você não se escolhe, acaba se perdendo na confusão de sentimentos que não são realmente seus e vive reagindo em vez de agir. Ao decidir se colocar em primeiro lugar, você começa a criar um espaço interno onde pode observar suas emoções com mais clareza, sem se deixar dominar por elas ou ser manipulado por forças externas. Jung falava da importância de reconhecer a sombra, mas aqui o foco é maior. É entender que a autonomia emocional é um fruto do diálogo interno profundo entre o consciente e o inconsciente. Essa autonomia não significa se fechar para os outros, mas sim construir uma fortaleza interna que permite sentir, processar e responder às emoções de forma consciente e equilibrada. É como aprender a surfar nas ondas emocionais em vez de ser arrastado por elas. Quando você se escolhe primeiro, você aprende a identificar o que realmente lhe pertence e o que é influência externa. Você percebe, por exemplo, que o medo, a ansiedade ou a tristeza podem surgir, mas você não é escravo desses sentimentos. Você pode observar, acolher e transformar essas emoções, usando-as como sinais que indicam o que precisa ser cuidado ou mudado em sua vida. Esse processo exige coragem, porque muitas vezes implica confrontar verdades internas que preferiríamos evitar. Jung dizia que a saúde mental depende da capacidade de integrar essas partes internas, de acolher nossa complexidade sem fugir dela. E a autonomia emocional é a prática diária dessa integração. Na prática, isso muda radicalmente seus relacionamentos. Você deixa de reagir automaticamente aos comportamentos dos outros, deixando de depender da aprovação ou rejeição alheia para definir seu valor. Você passa a ser responsável pelo seu equilíbrio emocional, e isso transforma sua maneira de se relacionar, tornando suas conexões mais genuínas e maduras. Imagine poder atravessar conflitos sem perder sua paz interior, sem se perder em dramas emocionais, mantendo-se firme e sereno. Essa é a força que surge quando você se escolhe primeiro. A liberdade emocional de ser quem você realmente é, sem máscaras ou dependências. Essa transformação cria um campo interno de segurança tão grande que o universo percebe e começa a responder com situações e pessoas que respeitam sua autonomia. Jung via isso como a manifestação do self alinhado com a vida, uma dança delicada entre o interno e o externo que gera sincronicidade. Mas, como tudo que é profundo, essa autonomia precisa ser cultivada com atenção e cuidado. Não é um passe de mágica, mas um caminho de autoconhecimento e prática. Jung dizia que o inconsciente responde às imagens que alimentamos,
Por isso, cultivar pensamentos e sentimentos que reforçam essa autonomia é fundamental para que ela se fortaleça cada vez mais. A terceira transformação que acontece quando você se escolhe primeiro é a construção de uma relação profunda e verdadeira com seu próprio self, aquela essência interior que Carl Jung chamava de self, o centro organizador da psique, a totalidade que integra consciente e inconsciente. Essa conexão é uma das mais poderosas mudanças que você pode experienciar, porque tocar o self significa tocar a própria alma, o núcleo do seu ser. Durante muito tempo, muitas pessoas vivem fragmentadas, tentando encaixar as partes de si mesmas que julgam aceitáveis e escondendo aquelas que temem ou não entendem. Jung explicava que esse processo gera conflito interno, ansiedade, sensação de vazio e falta de sentido. É como tentar montar um quebra-cabeça com peças faltando ou que não se encaixam. Quando você escolhe se colocar em primeiro lugar, você abre a porta para uma jornada de integração profunda. Essa integração não é um caminho fácil ou imediato, pois exige coragem para enfrentar os aspectos mais ocultos de si mesmo, aqueles que o ego tenta esconder ou negar. Mas é justamente nesse encontro com a sua própria complexidade que nasce a verdadeira plenitude. Imagine-se caminhando em direção a um espelho antigo e misterioso, que não reflete apenas sua aparência externa, mas revela camadas profundas do seu ser, suas paixões, medos, talentos, feridas, luzes e sombras. Cada olhar nesse espelho é uma oportunidade para se reconhecer na sua totalidade, para aceitar as partes que foram rejeitadas e acolher o que antes causava dor ou vergonha. Esse processo, segundo Jung, é essencial para o crescimento psicológico e espiritual. Ele chamava isso de individuação, o movimento natural do ser humano em direção à sua totalidade. Mas a individuação só pode acontecer verdadeiramente quando você se escolhe, quando aceita o convite para se tornar o protagonista da sua própria vida, em vez de ser um personagem coadjuvante nos dramas dos outros. Ao cultivar essa relação profunda com o self, você desenvolve uma autocompaixão que transforma o diálogo interno. Você deixa de ser seu pior crítico para se tornar seu melhor amigo. Essa mudança traz um impacto radical na sua autoestima, mas vai além disso. Traz um senso de propósito e significado que orienta suas decisões e ações. A vida deixa de ser uma sucessão de eventos desconectados e passa a ser uma narrativa com um sentido profundo, uma história que você está escrevendo com consciência e intenção. Jung dizia que o inconsciente nos fala por símbolos e sonhos. Quando você está conectado ao self, consegue interpretar essas mensagens, entendê-las e usá-las para guiar sua caminhada. E não é só isso. Essa conexão interna gera uma força magnética que transforma seu campo energético e sua presença no mundo. Pessoas ao seu redor sentem essa autenticidade e são atraídas por ela, não porque você se esforça para agradar, mas porque está vibrando na frequência do seu ser verdadeiro. Mas construir essa relação com o self exige disciplina emocional, tempo e paciência. Não é um caminho linear nem sem desafios. Jung dizia que a sombra, essa parte oculta e rejeitada, sempre tentará resistir, trazendo dúvidas, medos e tentações para que você desvie do caminho. Por isso, a escolha por si mesmo é também um compromisso de coragem para enfrentar esses desafios internos. É um ato diário de cuidado e respeito consigo, de escuta sensível ao que o inconsciente revela e de ação consciente para cultivar o que é verdadeiro. Quando você consegue isso, você experimenta uma sensação de paz interior que não depende das circunstâncias externas. É uma paz que vem do alinhamento com seu propósito mais profundo, da integração das suas múltiplas facetas em um todo harmonioso. Imagine agora que essa paz interna se irradia como um farol, iluminando seu caminho e inspirando quem está ao seu redor. Jung acreditava que quando uma pessoa alcança essa integração,
Ela não só transforma sua vida, mas também contribui para o equilíbrio e a harmonia do mundo ao seu redor, como se fosse uma luz delicada que dissipa as sombras. Essa é a terceira mudança que você vivencia ao se colocar em primeiro lugar. A reconexão profunda com seu self, o núcleo sagrado da sua existência, que transforma sua vida em uma dança harmoniosa entre o consciente e o inconsciente. A quarta transformação que acontece quando você se escolhe. Primeiro, é o fortalecimento da sua capacidade de estabelecer limites saudáveis e proteger sua energia vital. Jung entendia que a psique humana é composta de múltiplas camadas e que a relação entre o consciente e o inconsciente deve ser respeitosa e equilibrada para manter a integridade do indivíduo. Quando você não se escolhe, é comum que essa relação se torne vulnerável, permitindo que influências externas, expectativas alheias e demandas desmedidas invadam seu espaço interior, drenando sua energia e comprometendo seu bem-estar emocional e espiritual. Muitas pessoas vivem nesse estado de constante desgaste, sem perceber que a raiz do problema está na falta de uma escolha consciente por si mesmas. Escolher-se primeiro significa, antes de tudo, aprender a dizer não. Dizer não para aquilo que não ressoa com sua verdade, para situações que ameaçam sua paz, para relações que não lhe acrescentam, para padrões que não servem ao seu crescimento. Jung via essa atitude como uma forma de autocuidado essencial, um ato de amor próprio que fortalece o centro do seu ser. Ao estabelecer limites claros, você cria um espaço seguro para que seu self floresça. Esse espaço é uma espécie de fortaleza simbólica, onde você protege suas emoções, seus valores e seus sonhos, permitindo que cresçam sem interferências destrutivas. Jung acreditava que essa proteção é fundamental para que a psique possa se desenvolver de forma saudável e autêntica. Essa capacidade de colocar limites também transforma sua interação com o mundo externo. Você passa a se relacionar de forma mais consciente, escolhendo com quem estar, o que aceitar e o que rejeitar. Essa clareza em suas relações reflete o respeito que você tem por si mesmo e inspira respeito dos outros. É importante entender que estabelecer limites não é fechar-se para o mundo, mas sim criar uma harmonia entre dar e receber, entre estar aberto e preservar sua essência. Jung usava a imagem da mandala para representar essa harmonia, um centro protegido por múltiplas camadas, onde tudo se equilibra. Quando você se escolhe primeiro, essa mandala interna ganha força e você se torna um mestre da sua própria energia. Isso impacta não só sua saúde emocional, mas também sua capacidade de manifestar seus desejos, pois energia dispersa raramente cria resultados consistentes. Imagine que sua energia vital é como um rio precioso. Sem limites, esse rio pode se espalhar em muitas direções, perdendo força e impacto. Ao estabelecer limites, você canaliza essa energia, direcionando-a com foco e intenção para aquilo que realmente importa para você. Jung ensinava que essa canalização é parte do processo de individuação, onde o indivíduo aprende a viver de acordo com sua verdadeira natureza, e não conforme as expectativas impostas pelo ambiente. Essa escolha consciente é um ato de libertação, que permite que você realize seu potencial mais elevado. Mas estabelecer limites saudáveis exige autoconhecimento e coragem. Muitas vezes, o medo da rejeição ou do conflito pode impedir que você diga não. Jung entendia que enfrentar esses medos é parte da jornada de se escolher primeiro, porque somente quando você honra sua verdade, mesmo que isso incomode os outros, você começa a viver plenamente. Essa transformação cria um impacto profundo na sua vida diária. Você experimenta uma sensação de liberdade e respeito próprio que se traduz em paz interior e clareza nas decisões. O universo responde a essa postura com sincronicidades e encontros que respeitam seu espaço e fortalecem seu crescimento. Agora,
Imagine que essa capacidade de proteger sua energia vital é como erguer um escudo brilhante ao seu redor. Um escudo que não bloqueia o mundo, mas filtra o que é tóxico e permite a entrada do que é nutritivo. Essa é a força que nasce quando você se escolhe primeiro. Um escudo que protege e, ao mesmo tempo, abre caminho para o florescimento da sua verdadeira essência. A quinta mudança profunda que ocorre quando você se escolhe primeiro é o despertar de uma conexão sincera e profunda com o propósito da sua vida. Aquele chamado da alma que Jung descreveu como a manifestação mais autêntica do Self. Quando você se coloca em primeiro lugar, você não está apenas cuidando de si mesmo no presente, mas também abrindo espaço para que o sentido maior da sua existência se revele, como uma melodia que ressoa suavemente e guia cada passo do seu caminho. Jung acreditava que o ser humano traz dentro de si uma missão, um destino singular, que é descoberto à medida que o indivíduo integra as partes fragmentadas da sua psique e caminha em direção à totalidade. Essa totalidade é a harmonia entre consciente e inconsciente, entre luz e sombra, entre desejos pessoais e vocação maior. Quando você se escolhe primeiro, você está se permitindo ouvir essa voz interior que muitas vezes é abafada pelo barulho externo, pelas expectativas dos outros ou pelo medo de ser diferente. Você aprende a reconhecer os símbolos, os sinais e os sonhos que o inconsciente envia para orientá-lo. Esses símbolos, como Jung ensinou, são a linguagem da alma, um diálogo sagrado que conecta você ao universo e ao seu propósito. Imagine que, ao se colocar em primeiro lugar, você está sentando diante de uma fogueira ancestral, onde as chamas representam o fogo sagrado da sua alma. Essa chama interna ilumina o caminho, revela suas paixões mais profundas e acende a coragem para seguir adiante, mesmo quando o caminho parece incerto ou desafiador. Essa conexão com o propósito traz uma sensação de significado que transcende as dificuldades e desafios da vida cotidiana. Você começa a perceber que tudo o que vive, sente e pensa está integrado em uma grande dança cósmica, onde cada passo tem um motivo e uma beleza singular. Essa percepção transforma sua maneira de agir no mundo. Em vez de reagir às circunstâncias ou se deixar levar pelo fluxo aleatório da vida, você passa a agir com intenção, guiado por uma bússola interna que orienta suas escolhas, suas relações e seus sonhos. Jung dizia que essa integração é uma jornada constante, que nunca se completa, porque a psique humana é dinâmica e em movimento. No entanto, a cada passo dado na direção do Self, você se torna mais inteiro, mais autêntico e mais alinhado com o propósito que só você pode realizar. Ao se escolher primeiro, você também contribui para um equilíbrio maior no mundo ao seu redor. Jung via cada indivíduo como uma célula vital em um organismo maior, e quando cada célula está saudável e em harmonia, o todo se fortalece. Sua escolha é, portanto, um ato de amor que transcende o pessoal e toca o coletivo. Imagine agora que você está caminhando por uma floresta iluminada pela luz da lua. Cada passo seu reverbera na terra, criando ondas suaves que se expandem e tocam tudo ao seu redor. Essa é a força do propósito alinhado, uma influência delicada, mas poderosa, que transforma não só a sua vida, mas também o mundo. Essa última transformação é o ápice do processo de se escolher primeiro, uma vida plena de significado, autenticidade e contribuição consciente. É o florescer do seu ser em toda a sua complexidade e beleza, um convite constante para que você viva a plenitude da sua alma. Agora que completamos essas 5 mudanças profundas, convido você a refletir sobre tudo o que começamos a explorar. Essa jornada é um processo contínuo, um caminho que se revela dia após dia, noite após noite, em cada escolha consciente de se colocar em primeiro lugar. Feche os olhos agora, respire fundo e sinta dentro de si essa força que desperta. Ela está aí,
esperando que você a acolha e a transforme em ação. E lembre-se das palavras de Carl Jung, que nos mostram que, ao olhar para dentro, despertamos para a vida que realmente vale a pena ser vivida. Se você sentiu essa conexão e deseja aprofundar ainda mais esses ensinamentos, não esqueça de curtir, comentar suas experiências e se inscrever no canal para continuar essa caminhada de autodescoberta e transformação. Até a próxima e que sua jornada seja repleta de luz, coragem e amor próprio.